Olha só, tem um medo muito real crescendo por aí. Um conceito que estão chamando de sedentarismo cognitivo. A ideia de que, usando cada vez mais a inteligência artificial, nossos cérebros vão simplesmente atrofiar. Mas será que essa premissa é uma sentença para todo mundo? Ou quem sabe existe um outro caminho? Essa cena aqui, cara, é o retrato perfeito desse medo. É a materialização do que a gente chama de dívida cognitiva. A pessoa consegue executar uma tarefa super complexa, mas não faz a menor ideia de como ou por que aquilo funciona. Ela basicamente apertou um botão, teve a resposta, mas o conhecimento, esse ficou para trás. E aqui está o pulo do gato. A dívida cognitiva não é sobre usar a ferramenta, mas sobre como ela é usada. É o preço que se paga por usar a IA não como um copiloto que te ajuda, mas como um oráculo, uma bola de cristal que substitui o seu raciocínio. E essa distinção toda nos leva para uma bifurcação, um caminho com duas opções. Na era da IA, cada um de nós vai ter que escolher um lado: ser um mero consumidor da tecnologia ou se tornar um arquiteto dela. E aqui a diferença fica cristalina. O consumidor, ele entrega a responsabilidade de entender, tratando a IA como uma fonte de respostas mágicas. Isso, invariavelmente, leva à dívida cognitiva. Agora, o arquiteto faz o exato oposto. Ele delega só a execução, o trabalho repetitivo, sabe? O trabalho braçal. E ao fazer isso, ele libera a própria mente para focar no que realmente importa, gerando um poderoso lucro cognitivo. E esta aqui é a regra de ouro. O arquiteto mantém o controle total sobre o porquê e o como em um nível estratégico. A IA pode escrever a sintaxe, pode corrigir o código, alinhar os elementos na tela, mas a lógica, a estrutura, o design do sistema, isso pertence e sempre vai pertencer ao arquiteto. Então, como é que o arquiteto consegue essa vantagem toda? A melhor forma de pensar nisso é ver a IA não como uma cadeira de rodas que causa atrofia, mas sim como um exoesqueleto neural que expande as nossas capacidades a um nível que a gente nunca viu antes. O ponto crucial é este: o esforço mental não vai embora, ele só é realocado. A carga cognitiva sobe de nível. Ela vai para uma nova camada de abstração. O cérebro do arquiteto fica livre dos detalhes pequenos, do micro, para poder operar um plano muito mais estratégico e complexo. E a mudança na prática é brutal. O foco antigo era gastar energia mental lembrando se uma função usa um underline ou se é camel case. Agora, o foco do arquiteto é outro. Como eu estruturo um sistema para atender 3 perfis de usuário diferentes, otimizando a performance e a experiência de cada um deles? O cérebro não parou de pensar, ele subiu de nível, passou a pensar como um diretor de tecnologia. E é aqui que a gente desfaz um grande mito. Aquela ideia de que qualquer um pode ter resultados incríveis com IA é uma ilusão. Para extrair valor de verdade, a comunicação tem que ser impecável. A IA não lê mentes. Saber promptar bem é um baita exercício de clareza e lógica. É preciso arquitetar o pedido com a mesma precisão que se arquitetaria a solução, forçando o cérebro a ser mais estruturado do que nunca. Mas beleza, como é que essa mentalidade de arquiteto se parece no mundo real? Vamos sair um pouco da teoria e analisar um exemplo prático. A construção de um negócio digital do zero, com foco em empoderar outras pessoas. A missão é clara: criar um ecossistema que liberte os empreendedores daquelas taxas abusivas e da dependência das grandes plataformas. A tal da soberania digital aqui significa devolver para eles o controle total sobre seus clientes, seus dados e suas receitas. O verdadeiro arquiteto pensa no sistema todo, não só no produto. Isso inclui a estratégia de como ir para o mercado. O plano aqui é clássico e super eficaz. Primeiro, atrair um grande volume de gente com uma isca de alto valor. Depois, conduzir essas pessoas para um funil que não só vende, mas educa e prova o valor do ecossistema. E só então, na fase final, a monetização acontece de forma natural. E como gerar caixa logo no começo? Uma estratégia poderosa é a oferta "eu faço por você". Em vez de apenas vender a ferramenta, o arquiteto cobra uma taxa de configuração, como esses R$ 497, para montar e entregar o sistema todo prontinho para o cliente. Isso não só gera receita imediata, como já âncora o cliente no ecossistema para receita recorrente lá na frente. Mas construir é só metade da equação. Um verdadeiro arquiteto também precisa proteger a sua criação. E isso nos leva a um campo que muita gente esquece: a propriedade intelectual na era da nuvem. Essa aqui é a pergunta que vale milhões. Ao usar serviços em nuvem ou plataformas de desenvolvimento, é vital, é crucial entender os termos de serviço.
A soberania que se oferece para os clientes precisa primeiro existir na fundação do próprio negócio. Os riscos são muito reais. Muitas plataformas se dão o direito, lá nas letrinhas miúdas do contrato, de uma licença ampla e perpétua sobre o que você hospeda com eles. A contramedida do arquiteto é estratégica. Isolar o coração do sistema, a lógica de negócios proprietária, em servidores próprios e ser absolutamente vigilante com os contratos. Então, depois de toda essa análise, qual é a conclusão? Qual é a grande lição para quem quer prosperar na era da IA sem se afogar em dívida cognitiva? A resposta final é uma mudança de identidade. É deixar de ser um mero operador de ferramentas para se tornar a pessoa que projeta os sistemas. É sobre ter o controle, a compreensão e a visão para orquestrar a tecnologia em vez de ser orquestrado por ela. No fim das contas, a dívida cognitiva não é uma consequência da tecnologia, mas sim uma escolha de mentalidade. Para o arquiteto, a IA não é a ameaça que vai nos fazer esquecer como pensar. É a maior alavanca já criada para amplificar pensamento. A verdadeira questão, então, não é se vamos usar IA, mas sim o que de grandioso nós vamos arquitetar com ela.